Revelação maior do que a Bíblia, pois é ela que liberta, cura e transforma. Jeremias capítulo 18. Livro de Jeremias capítulo 18. Louvado seja Deus. Jeremias 18, versículo de número 1 em diante. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Eu quero que você preste bastante atenção. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Só até aí. Quem tiver seu assento pode se sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Deus veio para o profeta Jeremias. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Se Deus está pedindo para Jeremias levantar, é porque provavelmente Jeremias está prostrado. Jeremias não está de pé, mas está prostrado. Porque Jeremias, ele era um profeta e um grande profeta. Só que Jeremias, meus irmãos, ele passava luta. Porque o profeta também passa luta. Imagina a luta que o profeta não passava. Jeremias, todas as vezes que ia numa missão de pregar a palavra para o povo, Jeremias sofria um ataque. Jeremias era humilhado. Jeremias, ele recebia calúnias. Pessoas falavam mal do profeta Jeremias. Pessoas batiam em Jeremias. As pessoas queriam até matar Jeremias. Então o que o profeta passava não era algo fácil. Então Jeremias, muitas das vezes, ele se sentia humilhado. Ele se sentia abatido. Muitas das vezes Jeremias, ele se sentia sem força. Muitas das vezes Jeremias, meus irmãos, ele não tinha força para orar. Ele não tinha força para jejuar. Ele não tinha força para ler a Escritura. Ele não tinha força para buscar o Senhor. Muitas das vezes o profeta ficou prostrado. E nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um profeta e um grande profeta. Porque, irmãos, todos nós temos que lembrar que somos seres humanos. E todos nós também caímos em fraqueza. Todos nós desanimamos às vezes. Todos nós, às vezes, irmãos, caímos num momento que ficamos sem força para continuar. Tem hora que dá vontade de você pular do barco. Tem hora que dá vontade de você desistir de tudo. Tem hora que não dá vontade de você jejuar mais. Tem hora que dá vontade de você sumir porque é a fraqueza humana. E todos passamos por isso. Todos nós passamos por isso, por essa situação. Até o próprio Jesus passou por isso quando ele veio nessa terra. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que ele era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se fez em carne, se fez homem. E Jesus, como ser humano, ele teve sede. Como ser humano, ele teve fome. Como ser humano, Jesus chorou. Como ser humano, Jesus foi tentado também. E uma certa vez, lá em Mateus 26, a Bíblia vai dizer que o nosso Jesus, uma certa vez, ele estava num momento muito difícil de fraqueza. Talvez naquele momento Jesus pensava também em parar, mas
dele queria parar, queria desistir. E a Bíblia diz que Jesus chegou ali nos seus discípulos, separou Pedro, Tiago e João para ir orar com ele. Jesus está separando 3 para interceder com ele, orar com ele, porque Jesus estava precisando de intercessão também. E ali Jesus sobe aquele monte, um monte chamado Getsemane. E quando Jesus sobe aquele monte, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus revela o que ele estava passando para os discípulos. Jesus revela o momento de aprovação que ele estava sentindo naquele momento. E Jesus falou para os discípulos: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Olha o que Jesus falou para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Quem é que falou isso, meus irmãos? Jesus. O próprio Jesus, no momento de fraqueza, no momento de fragilidade. Porque Jesus também tinha parte humana. Quantas pessoas não estão aqui nessa noite e a sua alma está angustiada? Quantas pessoas não estão aqui nessa noite e estão fracas? Não estão conseguindo orar, não estão conseguindo ler a Bíblia, não estão conseguindo jejuar. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, você chegou aqui na marra, porque você sabe que não tem opção. Você sabe que o mundo lá fora não te pertence mais. E você chegou aqui fraco. Porque todos nós passamos por isso. Então Jeremias está ali fraco. Jeremias está ali prostrado, está desanimado. Jeremias está querendo abandonar o chamado. Jeremias está querendo parar de pregar. Jeremias está querendo parar de fazer algo. Está prostrado chorando. Porque Jeremias pregava para um povo que não dava ouvido. Jeremias falava de Deus para o povo, querendo bem para o povo, mas o povo não dava ouvido à pregação de Jeremias. Aí Jeremias logo pensou: esse povo não tem jeito. A situação desse povo não vai mudar. Não tem jeito essas pessoas. Aí o profeta está desanimado. Só que Deus vai animar o profeta e fala: Jeremias, desce na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer. O que Deus falou? Eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Quer dizer, Deus estava falando com Jeremias, mas Jeremias não estava ouvindo mais. Jeremias não estava enxergando mais. Jeremias não enxergava o propósito mais. Porque quando você está em fraqueza, seus olhos espirituais fecham. Quando você está em fraqueza, você não enxerga mais a promessa. Quando você está em fraqueza, você não enxerga mais o propósito de Deus. Você não enxerga o que Deus já fez na sua vida, o que Deus vai fazer, não consegue enxergar. Então Deus está falando, e às vezes quando você está em fraqueza, Deus usa um profeta, Deus usa um pastor, Deus usa pessoas, Deus usa situação para falar com você, mas você não consegue enxergar do mesmo jeito. Às vezes você vê Deus fazendo, as coisas acontecendo, mas você está no momento de fraqueza que você não enxerga, não consegue ver. Eu estava conversando com o obreiro no monte. Quem está entendendo, glória a Deus? Eu estava conversando com o obreiro no monte e falei: obreiro, se Jesus tivesse vindo nessa terra e Jesus não tivesse feito nenhum milagre, como que nós iríamos crer que Ele era o Salvador? Aí eu falei: sabe por quê, obreiro, que Jesus veio nessa terra e Ele fez muitos milagres? Para provar e mostrar que Ele é o Salvador. E através dos milagres que Jesus fazia, era para as pessoas enxergar Ele como o único caminho e Salvador. Esse era o propósito. Por exemplo, Jesus cura ela. Pela cura que ela recebeu, ela vai entender: Ele é Jesus. Ele é a salvação. Então o propósito dos milagres foi despertar a fé no povo para buscar Jesus como a sua salvação, seu Senhor e Salvador. Só que mesmo Jesus curando pessoas, fazendo milagre, as pessoas não acreditavam nele como Salvador. Via só como um profeta. Jesus ressuscitava o morto, é o profeta. Jesus curava o cego, é o filho de Maria, é o filho de José. Acharam que Jesus era alguém qualquer, não conseguia enxergar quem ele era de fato. Jesus multiplica os peixes, multiplica os pães, dá de comer para mais de 5.000 pessoas, fora criança e fora mulher, mais de 5.000 homens. A multidão que viu esse milagre
não conseguiu enxergar Ele como Salvador. E muitas das vezes nós estamos cegos. Deus está fazendo na sua vida, Deus está te livrando. A mão de Deus está sobre você, mas você não está enxergando o que Deus está fazendo. Quer ver uma coisa de que Deus está trabalhando na sua vida? Quem aqui pegou o coronavírus? Levanta a mão. Pode levantar quem pegou. 1, 2. Ele veio me confrontar, mas ele se lascou, que ele não ficou nem 2 dias não. Porque aqui, onde é que ele vem, tem que ser queimado, amém? Se eu sou um de Deus, esse negócio é mais foda do que o meu Deus. Glória a Deus. Mas 2 pessoas. Eu sei que tem mais gente, talvez ele está com vergonha. Mas ele te matou? Matou. Por quê? A mão de Deus está sobre a sua vida. Mas mesmo Deus te livrando, às vezes nós não enxergamos. E quem não pegou por quê? Porque a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a sua vida. Mas o problema, meus queridos, é que nós não enxergamos ainda. Nós ainda fechamos os olhos e achamos ainda que Deus não está na nossa vida, não damos ouvido. Aí nós vamos lá para Jeremias. Jeremias era um profeta. Quantas vezes Deus não livrou Jeremias? Quantas vezes Deus não fez na vida do profeta? E no momento que o profeta está passando, o profeta não consegue nem ouvir mais a Deus. Já quer abandonar o carro. Só que Deus falou, vai lá na casa do oleiro, que lá eu vou fazer. Deus não falou que ia falar. Deus falou que ia fazer ele ouvir a palavra. Quer dizer, eu vou mostrar para Jeremias o meu poder. E ele vendo o meu poder vai despertar a fé. Ele vai voltar a fazer a missão que eu chamei. E a Bíblia diz que Jeremias desce na casa do oleiro. E quando Jeremias desce, coloca essa explicar, por favor. E quando Jeremias desce na casa do oleiro, a primeira coisa que Jeremias vê é o oleiro fazendo um vaso nas suas mãos. Ele está fazendo um vaso. Só que a Bíblia diz que Jeremias, olhando para aquele oleiro fazendo vaso, a Bíblia diz que o vaso quebra na mão do oleiro. Só que quando o vaso quebrou na mão daquele oleiro, o oleiro ele não jogou fora aquele vaso. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o vaso quebrado, amassou o barro e fez daquele vaso quebrado um vaso novo do jeito que ele quis. E quando o oleiro faz um vaso novo do jeito que ele quis, Deus agora fala para Jeremias. E Deus fala assim: Jeremias, será que não poderei eu fazer com vocês assim como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Pois assim como o vaso na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Deus está falando que é para Jeremias. Jeremias, será que eu não posso fazer? Quer dizer, Jeremias estava duvidando da transformação de Deus. Ele estava duvidando do poder de Deus. Só que Deus fala, será que eu não posso fazer da mesma forma que o oleiro fez? Pegar um vaso que não valia nada, um vaso que estava quebrado, um vaso que não tinha mais jeito, e transformar num vaso novo do jeito que ele queria? Será que eu não tenho esse poder, Jeremias, de transformar? Sabe o que Deus está falando nessa noite? Tem um tanto de Jeremias aqui com a cabeça baixa. Tem um tanto de Jeremias aqui nessa noite que não está acreditando mais em mudança, não está acreditando mais em transformação, não está acreditando mais em libertação. Tem um tanto de gente aqui nessa noite, mas você quer parar, você quer desistir, porque até agora Deus não fez nada na sua vida. Até agora você não viu mudança no seu casamento, você não viu mudança na vida do seu filho, você não viu transformação. Só que Deus está falando da mesma forma que aquele vaso quebrado estava na mão do oleiro. Ele pegou um vaso quebrado que não valia nada, que tinha que jogar fora, e fez um vaso novo. Deus vai fazer de você um vaso novo. Ele vai pegar a sua situação está destruída, a sua situação está quebrada, e vai transformar essa situação. O que Deus quer falar nessa noite
tivemos um igual Jeremias. Jeremias não acreditava mais no governo de Deus. Esse povo não tem mais jeito, era a mente de Jeremias. A situação deles não vai mudar. Eu já preguei, já fiz tudo o que tem que fazer, nada muda. Tem gente aqui nessa noite, você tem orado pelo seu parente, tem orado pelo seu esposo, tem orado pelos seus filhos. Aí você fala, não tem jeito, vou desistir. Sabe quem que vai desistir, meu irmão? É o diabo. Ele não desistiu ainda, mas ele vai desistir quando Jesus chegar e dar um sopro nele e jogar no inferno. Agora o povo de Deus não vai desistir. Sabe qual que é a ordem do povo de Deus? Marchar. Não tem obstáculo que Deus pode tirar na sua vida. Você vai parar de orar pela sua família? Você vai parar de orar pelo seu filho? Você vai parar de orar? Eu vou falar, eu sou uma prova viva. Porque quando eu estava no mundo, eu estava nas drogas, no tráfico. A minha família me abandonou. Ninguém acreditava, mas só teve um, foi minha mãe, que não me abandonou. Mas todos os meus parentes, minha mãe às vezes ficava lá chorando, né? Porque meu nome subia e descia. Assaltou lotérica, assaltou correio, tirou não sei quem, fez. Era só o nome de John descendo, era John Cadorninha, meu irmão. Hoje meu nome na justiça está limpo. Mas meu apelido era John Cadorninha. Era Cadorninha pra lá, Cadorninha. Os polícias colocou John Cadorninha porque eu era liso. Não conseguia me pegar não, sabe? Pulava, mudava um jeito. Até diabo, eu dava fogo de viatura. Era o diabo puro. Então meu nome subia e descia. Aí muitas das vezes a minha mãe ficava lá chorando. Aí meu tio, que era muito próximo de mim, de minha mãe, em vez de chegar e falar, não, Fátima, Deus vai mudar a vida de John. Não, vamos buscar na igreja. Pelo menos falar, vamos no macumbeiro, para ver se dá jeito. Sabe o que meu tio falava, minha mãe? Fátima, você está chorando para quem não vale nada? Pau que nasce torto, morre torto, minha filha. Aí chegou um ponto que nem eu acreditava mais em mim. Um dia eu cheguei e falei assim, mãe, me interna. Interna, marro eu com a corda e deixo internado, põe soro, alguma coisa. Porque eu estou cansado de fumar maconha, estou cansado de cheirar cocaína, estou cansado de fazer maldade com as pessoas, mas eu não consigo parar, me interna. Imagina o que é uma mãe escutar isso do filho. Eu estava acreditando mais. Só que minha mãe, sabe o que ela fazia? Eu não sou nada, eu não tenho nada contra os católicos, viu gente? Aqui eu recebo católico, vai comer todo mundo. Mas eu vou contar o testemunho que aconteceu. O Espírito Santo está mandando. Não sei porquê. Minha mãe ficava ajoelhada toda madrugada, 4 horas da manhã, de frente a uma imagem que era maior do que ela. Ajoelhada, pedindo. Parecida, vai lá. E nada mudava. Até que um dia Deus enviou alguém com a palavra positiva. Foi um pastor. Ele falou, Fátima, se você quer ver mudança na vida de Johnny, você tem que largar esse pedaço de giz, que isso é um giz, e começa a clamar o Deus vivo, o Deus do céu, que é Espírito e habita em nós. Procura a igreja, minha filha. Comece a interceder por ele que Deus vai fazer a obra. Sabe o que ela fez? Pegou um pedaço de pau, botou o pau, quebrou, jogou fora e para a igreja. Eu falei, minha mãe virou crente? Você tá doida, mãe? Trocando de religião? Aí o diabo ficou furioso, né? Ficava bravo que ela queria ir para a igreja. E minha mãe lá orando, fazendo propósito, fazendo campanha, tudo que tinha que fazer, minha mãe, imagina o desespero da mãe. Só que não demorou uma semana. O Espírito Santo agiu na minha vida. Um dia um pastor entrou na casa da minha mãe, minha esposa lembra, ela é de prova, Deus não deixa eu mentir, que eu não sou de mentira. Ele entrou na casa da minha mãe e ele chamou até Valdeão, ele é um pastor da Assembleia de Deus lá em Mato Verde. Ele chegou dentro da casa da minha mãe, sentou na cadeira, eu precisando de oração, necessitando. Quando ele entrou dentro da casa da minha mãe, eu sentado, ninguém encostava em mim, mas quando eu estava bravo, somente Steph encostava, e olha lá ainda. E eu estou lá, manifestado, bravo, tentando, querendo morder todo mundo. Aí, minha mãe falou, John, eu trouxe o pastor para poder rezar, não sei que eu não entendia muito ainda, rezar não sei aqui. Aí eu tá lá, quando ele abriu a Bíblia, irmão, ele leu o versículo, eu preguei para ele, falei, não, papai,
está escrito assim, 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 assim. Aí o diabo falou assim, ó, e se você botar a mão na cabeça dele, tudo que está aqui vai passar para dentro de você. Porque você fez isso durante o dia, você fez isso com sua esposa, sua filha, isso. Sabe o que ele fez? Fechou a Bíblia e falou, Fátima, fala com ele para ir lá na igreja, fazer uma visita. E foi embora. Não orou em mim. Vai e pensa que é qualquer pastor que expulsa demônio. Aí eu falei, nenhum pastor pode ajudar. Aí ele mandou mensagem, minha mãe falou que eu não tinha mais jeito, porque o diabo já estava demais na minha vida. Mas um pastor falar que não tem mais jeito, imagina, gente. Ele não tem mais jeito. Só que Deus trabalhou na minha vida. O dia que Deus me libertou, que Deus transformou minha vida, eu comecei a pregar a palavra de Deus, que Ele viu eu pregando, Ele não te deu pregando. Sabe o que Ele fez? Ele me viu lá na praça, me chamou e falou, meu filho, vem cá, me dá um abraço. Ficou chorando, e me pediu uma foto, falou, vai na minha igreja, como um testemunho. Deus ainda só ficou impressionado. Então era uma coisa, você está vindo aqui, meu irmão, alguém que não tinha futuro, alguém que estava perdido, alguém, meu irmão, que não acreditava nem nele mesmo, mas Deus tinha uma promessa, e essa promessa que Deus tinha está sendo realizada. Aleluia! Glória a Deus! Fazer a vontade de Deus. Então não para de orar pelo seu filho que está na droga, não para de orar. Me manda de revelação, levanta a tua mão. Ela vai sair, isso, aí manjou, levanta a mão. Tu quer em profecia? Ora pelo teu filho, ele vai ser um pregador da palavra. Ora pelo teu filho, vai ser um pastor. Tem jeito sim, mentira do diabo. Ora, meu irmão, ora pela sua família, ora pelo seu pai, ora, busca restauração, irmão. Guarda no seu coração, Deus é Deus de restauração. Oh, glória! Aleluia! Deus que perde batalha. Glória a Deus! Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu vou falar para você ver como que Deus é maravilhoso na minha vida. E às vezes eu não enxergo. Teve um missionário lá do Rio de Janeiro. Não é o pastor que falou que ia vir, ele vai vir ainda. Ele tentou vir, deu errado, mas ele vai vir. O cara vai sair lá do Rio para vir pedir uma oração aqui, você acredita? Ele falou, aqui no Rio de Janeiro tem pastor igual o senhor, não, tem que ir aí. Privilégio, né, gente? Mas um missionário me ligou de lá hoje. E ele falou para mim assim, meu pastor, a minha vida está uma destruição, porque eu fui consagrada missionária, minha esposa foi consagrada missionária. Só que a minha esposa, sabe, ela me traiu, envolveu com outro cara, está envolvendo com droga, com bebida, eu tenho um filho, sabe, nós tínhamos uma vida boa. Só que as pessoas falam para me separar. Eu falei, irmão, está amarrado, amarra esse pessoal. O pastor falou para me separar. Eu falei, meu irmão, Deus é Deus de restauração. Nós vimos que no que a palavra diz, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em divórcio. Deus não tem prazer em separação. Deus não é aquele Deus que vai unir uma família, permitir Satanás entrar e destruir, e você ir para um canto, sua família ir para o outro, não. Deus não é esse Deus. Deus é um Deus de mudança e restauração. Sabe o que tu faz? Ora pela tua esposa, perdoa ela pelo tudo que ela fez. Ela caiu num momento de fraqueza, ela está precisando de oração, de ajuda. Vai atrás, meu filho, corre atrás da sua família, restaura a sua família. Aí sabe o que ele falou? Pastor, muito obrigado pelo que o senhor falou. Eu já estava cheio de tanta pessoa falando para mim desistir do casamento, para me parar, mas eu amo a minha esposa e eu quero minha família. Eu falei, então vai atrás, meu filho. Porque eu acredito no poder de Deus. Você pode chegar para mim e falar, pastor, tem gente que fica com medo. A irmã, eu tenho a irmã que ela falou, pastor, quando eu bebi uma latinha, não vou citar não, na hora eu falei, o Espírito Santo já contou o pastor. Só fique vergonha de me falar, gente, eu não vou te condenar se você cair num momento de fraqueza. Agora eu vou puxar a sua orelha se você estiver, aproveitando a situação. Mas quando você cai num momento de fraqueza, eu tenho que te abraçar, eu tenho que te ajudar. Eu não vou picar o pé em você não, meu irmão. Eu não vou te expulsar da igreja, eu vou te ajudar a caminhar. Eu vou te ajudar a levantar. Porque eu acredito no poder do meu Deus. Esse dia teve outro pastor lá do Rio de Janeiro que me ligou também e falou, meu pastor, a minha esposa está fora de casa há tantos dias, está com meu filho para lá, eu estou aqui sozinho e eu estou orando para Deus preparar uma varoa. Eu falei, o quê? Está amarrado, irmão, que varoa, que nada, você já tem sua esposa, já está casado no papel. Rapaz, vai atrás da sua esposa, pede perdão para ela. E outra coisa, meu amado, nem tudo é culpa da mulher não, viu? Tenha humildade e arrependa do que você fez, que ela não saiu da sua casa à toa não. Você fez alguma coisa de errado, vai lá, pede perdão, se humilha, traz
da esposa pediu perdão e consertou. Os dois me ligou, não foi, missionário? Tão feliz, tão alegre, falou assim: pastor, o senhor é de Deus, porque eu destruí minha família, mas eu estou vivendo algo que eu nunca vivi no meu casamento. Eu mudei para minha esposa e ela mudou para mim, e está tudo mil maravilha, meu pastor. Oh, glória! Porque Deus é Deus de transformação, meus queridos. Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que abençoa. Quem entra para destruir é Satanás. Quem entra para destruir a família é o diabo. Mas Deus não está no meio disso. Então não desista. Fraqueza nós caímos sim. Mas não é porque eu estou na fraqueza que eu vou me entregar. Não é porque eu estou na fraqueza que eu vou parar de orar. Não é porque eu estou na fraqueza aí que eu tenho que orar. Aí que eu tenho que jejuar. Aí que eu tenho que acreditar mais ainda no mover de Deus. E Deus vai fazer mudança e transformação na minha vida. Então Deus está falando para Jeremias: Jeremias, será que eu não posso mudar essa situação? Será que eu não posso restaurar? Porque da mesma forma que o vaso quebrado na mão do oleiro foi restaurado, é vocês na minha mão. Então Deus está falando para você: será que eu não posso mudar? Será que eu não posso restaurar a sua vida? Será que eu não posso mudar a sua história? Será que eu não posso mudar a sua situação? Deus pode, meu querido. Só que você tem que acreditar. Você precisa crer. Por que aquele vaso quebrado, já vou finalizar, por que aquele vaso quebrado teve restauração? Porque estava na mão do oleiro. Se você estiver na mão de Deus, se você entregou sua vida para Jesus, se você está colocando o seu esposo, seu filho, sua filha, seu parente, a sua vida, tudo na mão do Senhor, meu irmão, você pode esperar, sabe para quê? Mas não é para chorar não, é para cantar o hino da vitória, porque lá em Ageu capítulo 2 a Bíblia diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então prepara para cantar o hino da vitória. Lá em Salmo capítulo 40, a palavra do Senhor vai dizer que Davi estava numa situação difícil, Davi estava numa situação horrorosa, passando luta, no meio de fraqueza, mas Davi falou